Eu gostava muito de genética, mas eu era muito pobre. É, Meu pai tinha morrido quando eu tinha 9 anos, nós morávamos num lugar ruim, porque era uma casinha de um quarto só, dormíamos os quatro, minha irmã, meus pais. A cozinha tinha um fogão a lenha, o banheiro era fora, onde você precisava ir na privada, você precisava ir de guarda-chuva quando chovia, e tomávamos banho de bacia na cozinha. Então, quando ele morreu, eu tinha 9 anos, um tio, irmão da minha mãe, nos pegou. E aí eu fui trabalhar num armazém com ele, aprendi datilografia aos 10 anos, que agora chama-se digitar, mas antes era datilografia, e para poder continuar a estudar. Então, foi por causa dele que eu pude estudar. Então, quando eu tive que optar, eu queria optar pelas biociências, pela genética. Mas eu vi a pobreza e eu pensei assim, mas é melhor ser médico, porque eventualmente, se eu tiver um diploma de médico, provavelmente eu não vou passar muita necessidade. E como biólogo, naquela época, não é agora, naquela época, 1900 e sei lá quando, né? 55, uma coisa assim, o biólogo ia ser um professor secundário e as perspectivas já não eram tão boas sob o ponto de vista financeiro. Então, eu prestei nas duas, eu entrei em segundo lugar na faculdade de biologia e entrei em 29º na medicina e fiz medicina. Na medicina, a primeira coisa que aconteceu, um professor importante chamado Isaías Rao, está com 86 anos, ainda trabalhando no Butantan, no Instituto Butantan, falou assim, olha, é um absurdo não ter a genética na faculdade de medicina. Não tinha, mas eu vou dar um curso de genética para vocês fora do currículo. Quem quer vir? Eu fui. Na verdade, a classe inteira foi, mas depois de 2 aulas, só 7 sobramos. E aí ele me convidou para trabalhar, só que ele não era geneticista, ele era um bioquímico. E eu comecei a gostar de bioquímica. Então eu nunca fui médico. Na verdade, eu só fui durante um ano como interno, trabalhei num posto de saúde, tratei de alguns pacientes, mas fui direto, ele me convidou para ser... Naquela época não tinha concurso, naquela época, para alguém entrar como professor de bioquímica, de fisiologia, das coisas básicas, o professor convidava e contratava. Então ele falou, olha, São Paulo vai começar uma coisa nova em São Paulo, que lá chama RDIDP, e que é dedicação exclusiva. Não vai dar para ficar rico, mas você não vai morrer de fome. Se aceita, aceito. E aí eu comecei já de cara em 1960, eu formei em 62. Em 63 eu comecei a fazer pesquisa científica em bioquímica, não em genética. Agora, eu tive sorte que um professor americano veio passar um ano no Brasil no laboratório. Trabalhamos, eu fui depois para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado, foi depois do meu doutorado, no laboratório dele. Aí eu conheci um japonês que fazia não mais aquela genética que eu conhecia de Mendel, mas biologia molecular. E ele me convidou. Então, depois de 2 anos com esse professor, eu fui trabalhar mais 2 anos com ele. E fiz a genética que eu sonhava fazer. A vida foi me levando para isso. Depois eu voltei, e aí eu tive que montar meu grupo, e eu fiz a pergunta, o que é bom trabalhar no Brasil? E pensei, por que não com o Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário que dá a doença de Chagas. Só que a pergunta para fazer ao Trypanosoma cruzi não é a genética do Trypanosoma cruzi, que era muito difícil de ser feita na época. Era como ele vê a célula hospedeira. Quando ele entra num organismo, ele invade uma célula hospedeira. E aí as membranas se olham, se tocam. Então algo tem que se reconhece. E estou a vida inteira trabalhando nisso, procurando receptores, ligantes e etc. Mas aí, no meio desse caminho, volta a genética, porque para você procurar coisas aí, você tem que trabalhar com o DNA do Trypanosoma. Então, é essa a minha vida. Minha vida foi essa, não é? E, quer dizer, no fundo, eu tinha desde o início uma curiosidade. Era entender os mecanismos da vida.
A minha vocação não era a engenharia, não era a matemática, não era a física. A minha vocação era os bichos. E isso que eu penso. Eu penso que, às vezes eu não entendo, eu vejo pessoas, eu sou de São Paulo, as pessoas às vezes são entrevistadas e o menino diz assim, o que você vai ser? Eu estou pensando em advocacia, medicina ou engenharia. Não é possível isso. Não é possível porque a gente tem um talento inato. A gente gosta, ou se você gosta de números, vai ser engenheiro, físico. Mas se você tem problemas com isso, se você gosta de olhar um passarinho, de olhar uma coisa, você quer ser biólogo, médico talvez. Porque essas coisas são próximas umas das outras. Não parece, né? Ou com uma menina uma vez que me falou assim, eu não vou fazer medicina, o que eu quero é ser psiquiatra. Mas para ser psiquiatra, eu preciso ser médica. E para ser médica, eu tenho que mexer com cadáver e com sangue. Eu tenho horror a isso. Bom, então você não quer ser médica, você não quer ser psiquiatra, você quer ser outra coisa. Não é? Então as pessoas têm que ser verdadeiras para consigo mesmas. Não é? E seguir os impulsos. É isso que ela tem que fazer. Será que ela sabe olhar para dentro dela e identificar alguma vocação? Porque às vezes não sabe, né? Por exemplo, o senhor estava me contando que quando o senhor era criança teve essa infância difícil, né? Assim, como é que o senhor sabia naquela época que existia a genética? Não, naquela época eu não sabia, porque eu tinha 9 anos. Mas quando eu entrei, inclusive naquela época era um... Você queria o quê? Ser jogador de futebol? Não, Astronauta? você sabe que eu não sei. Eu não me lembro eu nunca fui, eu fui sempre muito realista. E eu, bom, querer ser jogador de futebol eu não queria, mas eu jogava futebol o dia inteiro. Quer dizer, eu jogava, no fim eu acabei optando pelo gol. E eu, como eu sempre digo, quando alguém brinca comigo, eu digo que sou goleiro. Então as pessoas dizem, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você acompanha o jogo à distância. E quando a bola está do lado de lá, você olha para ver que jogador do outro time está entrando por aqui. Porque a bola vai vir de lá para cá, você tem que interceptar ela antes de chegar. Então você tem que saber onde a bola vai estar, não onde ela está. Quando eu entrei no científico, colégio científico, eu comecei a ter as matérias de biologia como genética. Foi aí que despertou meu interesse, as leis de Mendel, as coisas das plantas, dos animais. Foi aí que eu comecei a perceber que eu gostava disso, né? Claro, eu também estudei matemática. Até agora lembro de todas as fórmulas e volumes lembro, se você me pergunta é que eu falo para você. Lembro. Mas eu não era muito bom. Cheguei até a pegar uma segunda época no primeiro ano de matemática no colégio, porque eu demorava para entender. Depois que eu entendi a lógica da matemática, e tive 2 filhos que foram ser matemáticos. Mas eu gosto mesmo é da vida, de estudar a vida. É isso.